Então sejam muito bem-vindos todos à nossa Masterclass Ultrassom Reumato, que é o nosso evento onde eu abordarei sobre a ultrassonografia na reumatologia e de que maneira que você pode impulsionar a sua carreira médica, potencializando a sua assertividade diagnóstica e também melhorando o seu faturamento por meio do ultrassom reumatológico. Você deve estar pensando, puxa, isso parece muito bom, né? Bom demais para ser verdade. Mas eu não diria isso se eu não tivesse vivido e não vivenciasse isso no meu dia a dia. E também os meus próprios alunos têm tido experiências excelentes vivenciando um ganho de assertividade diagnóstica e também potencializando a segurança nos seus exames e também o faturamento de suas clínicas. Como é o caso aqui da doutora Priscila, que é radiologista, ela já havia feito, inclusive, a subespecialidade em imagem músculo-esquelética, e ela mesmo assim, ela comenta aqui, nessa mensagem dela, que ela ainda se sentia defasada em relação à parte reumatológica de imagem. E foi depois que ela fez o curso que ela conseguiu ganhar mais segurança, ela conseguiu, inclusive, abrir uma agenda exclusiva de exames de ultrassom reumatológico, colocando em prática o que ela aprendeu no curso e colocou, inclusive, que foi uma mudança de nível de conhecimento. Valeu muito a pena. O nosso colega também, o Dr. Cledilson, que é reumatologista lá no Pará, também colocou que ele ganhou muito mais segurança para os seus exames e também mais segurança, obviamente, para os seus pacientes reumatológicos por meio dos conhecimentos, da aprendizagem que ele teve no curso de ultrassom em reumatologia. E o que a gente vai ver hoje? Qual que é a nossa agenda para hoje? Como que o ultrassom reumatológico pode impulsionar a sua carreira e sua assertividade diagnóstica? As 3 formas que você tem para atuar com ultrassom reumatológico, mesmo que você não tenha ainda um aparelho próprio, você não precisa ser dono de um aparelho, a gente vai mostrar isso, que é possível. As principais patologias reumatológicas que você pode utilizar o ultrassom, também abordaremos isso. Os segredos para potencializar o seu faturamento por meio desses exames de ultrassonografia reumatológica e a estratégia que vai tornar uma referência em assertividade diagnóstica aí na sua região, na sua cidade, aí na sua clínica. Quais são os custos e benefícios do ultrassom reumatológico? Muito bem, o ultrassom ele não depende de um outro profissional, ultrassom reumatológico, para você realizar ele. Então, você não precisa estar encaminhando os seus exames para uma outra clínica, se você já realizar esses exames dentro da sua própria clínica, do seu próprio consultório. O exame pode ser feito em pacientes grávidas, como todos nós médicos sabemos, né? O ultrassom é um exame de escolha, inclusive, para fazer a avaliação obstétrica, ginecológica. Qualquer médico pode comprar um aparelho e ter no seu consultório, na sua clínica, sem grandes restrições, do ponto de vista de vigilância sanitária, enfim, você basta adquirir esse aparelho e estar com ele dentro das normas técnicas exigidas, o aparelho ter registro Anvisa, etc. e tal. Você pode colocar um aparelho de ultrassom no seu consultório sem grandes restrições, é um aparelho que não emite radiação, então você não tem que preparar a sala, fazer nenhum tipo de preparo especial, a não ser a parte de instalação elétrica, obviamente, isso o próprio vendedor do aparelho vai te orientar, mas não precisa de grandes aparatos para ter ele no consultório. Você vai ter acesso a diagnósticos mais rápidos e precisos na maioria das doenças reumáticas, podendo, inclusive, ser o primeiro exame de imagem a ser realizado. Você vai poder realizar esses procedimentos guiados, eco-guiados, com uma maior segurança, uma maior assertividade para acompanhar essa agulha por meio do ultrassom, para colocar ela no local certo da infiltração ou da punção diagnóstica. Avaliação diagnóstica e acompanhamento evolutivo das principais artropatias inflamatórias reumáticas, você também vai ganhar isso por meio da ultrassonografia. E também o aumento do ticket médio dos teus atendimentos na sua clínica, no seu consultório, podendo, então, potencializar muito o faturamento aí da sua clínica e do seu consultório. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Leonardo Michele Schmidt, eu sou reumatologista, atuo aqui no estado do Paraná, em Toledo, no oeste do Paraná, e já atuo com ultrassonografia reumatológica na minha rotina desde 2011, então já são vários anos, pelo menos 12 anos, e a maior parte todos esses anos, desde 2012, eu tenho aparelho próprio, inclusive, dentro da minha clínica. Hoje eu tenho uma clínica além do ultrassom, e das consultas, obviamente, de reumatologia que fazemos, a gente também tem equipamentos outros equipamentos relacionados com a reumatologia, como a densitometria óssea, a capilaroscopia perungueal, também realizamos a aplicação de medicamentos, principalmente para osteoporose, tratamentos imunobiológicos. Então, tudo isso eu consegui, sem dúvida alguma, graças à incorporação da ultrassonografia dentro da minha clínica. Mas nem sempre foi assim, eu não comecei logo assim de cara. Então, nem sempre a minha trajetória foi essa. Lá no começo, ainda falando na graduação, eu fiz a minha graduação em medicina no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, e foi ali que surgiu o meu interesse pela reumatologia, por meio das aulas lá do saudoso professor Assir Rachid. E depois, posteriormente, ao longo do curso de medicina, eu descobri que eu precisava fazer clínica médica antes de fazer reumatologia. Eu fui para Joinville, Santa Catarina, fazer essa residência em clínica médica durante 2 anos no Hospital Regional de Joinville. Posteriormente, eu voltei para Curitiba, fiz a minha residência no Hospital Evangélico de Curitiba, do qual sou muito grato por ter passado
por esse serviço. Aprendi bastante com a doutora Thelma, a doutora Marília, todos os preceptores lá da residência, e eu, nessa época, já tinha interesse em vir para o interior do estado do Paraná para atuar dentro da minha especialidade. Eu tive a oportunidade, então, de vir para o município de Toledo. Aqui no Oeste, eu prestei prova para um concurso público do município, aqui da prefeitura, em reumatologia mesmo, e foi aqui que eu iniciei, então, a minha carreira dentro da especialidade da reumatologia, uma cidade de médio porte, muito bonita e muito boa de se morar e de se viver. Tá? No começo, eu iniciei meus trabalhos aqui por meio de concurso público, já atuando como reumatologista, abri também meu consultório, e também eu estava naquela rotina, como muitos de nós médicos no início de carreira, de plantões, tanto em pronto atendimento, quanto plantões de terapia intensiva, e eu, de fato, não estava, assim, satisfeito com a minha carreira logo de cara, logo no início. A gente sabe que os plantões são cansativos, nessa época a gente ficava realmente sobrecarregado, a gente tinha muito trabalho aqui nos plantões, e realmente gerava um grau de insatisfação dentro da carreira médica, né, porque eu estava atuando ali de forma, não só dentro da minha especialidade, mas precisava realmente incorporar esses plantões ali no início de carreira. Foi nessa época, lá por 2011, que eu resolvi estudar ultrassonografia dentro da minha especialidade de reumatologia, algo pouco estudado, que poucos colegas praticavam dentro da reumatologia. Então, por indicação até de um outro amigo meu, médico aqui, ultrassonografista, ele me indicou para que eu começasse a estudar e realizar cursos. Tive a oportunidade de fazer cursos com os melhores profissionais de ultrassonografia musculoesquelética do Brasil, em São Paulo, em Goiânia, em outras cidades, em Maringá, aqui no interior do Paraná. Então, tive esse contato com os grandes professores, tanto de ultrassonografia musculoesquelética, radiologistas, ortopedistas, que trabalham muito com isso, como também reumatologistas. E eu acabei pegando um pouco do conhecimento de cada um desses professores e para formar a minha bagagem, né, aplicando isso na minha rotina. Eu tive a oportunidade também aqui de acompanhar esse mesmo colega que tinha me sugerido para iniciar, que me estimulou, né, no início dessa minha carreira a estudar ultrassom reumatológico, musculoesquelético, de forma geral, que é o Dr. Pedro Pacheco. Eu consegui acompanhar ele numa agenda que ele tinha exclusivamente de ultrassonografia musculoesquelética no ambulatório da prefeitura. Posteriormente, eu tive a oportunidade também de começar a realizar meus exames em uma clínica aqui da minha cidade. Sou muito grato, inclusive, ao doutora Cíntia e ao doutor Roberto, que me abriram esse espaço para que eu pudesse. Eu não tinha ainda um aparelho próprio, então eles abriram alguns horários da clínica deles para que eu pudesse realizar inicialmente os exames dos meus pacientes, e depois também a agenda de ultrassom musculoesquelético. O meu primeiro aparelho eu adquiri ele em 2012, então nesse período eu ainda continuava trabalhando naquela clínica ali com a agenda de musculoesquelético, e eu tive muita dúvida em comprar esse aparelho, que é uma dúvida que meus alunos sempre me trazem, se vale a pena ou não comprar o aparelho, quando que é o momento ideal para comprar um aparelho. Isso é uma dúvida muito frequente, principalmente nos colegas que são reumatologistas, porque o ultrassonografista já sabe, já tem o aparelho, já trabalha em uma clínica, e o reumatologista sempre tem essa dúvida. E foi uma dúvida que eu tive também na época, porque os aparelhos custam, ainda hoje em dia, custam o preço dos carros que a gente compra. E era exatamente o mesmo preço do carro que eu tinha na época, um aparelho portátil que eu comprei, que é esse aparelho dessa imagem aqui na esquerda. Então, ele custava o mesmo preço do carro que eu tinha na época, lá em 2012. Então, gerou muita dúvida se valeria a pena ou não eu adquirir, fazer um investimento grande desse, ainda no começo da minha carreira. E, sem dúvida alguma, de lá para cá, valeu muito a pena. De 2012 para cá, eu fiz mais de 10 mil exames. Aqui é um print de uma pasta onde eu guardo todos os laudos que eu fiz. Aqui está 9 mil e pouco, porque tem laudos de exames que eu vou falar mais para frente aqui hoje nessa aula, que são os exames que a gente chama de combos. Então, às vezes é um arquivo só de laudo que tem vários exames de o mesmo paciente nessa pasta. Então, eu fiz muito mais do que 10 mil exames ao longo da minha carreira, e a maioria desses exames naquele aparelhinho ali que eu mostrei para vocês aqui no outro slide, nesse primeiro aparelho aqui, que eu fiquei praticamente 10 anos com ele, 9, 10 anos com ele. O segundo aparelho eu adquiri em 2021, então um aparelho já mais moderno, fixo, com várias aplicações dentro desse aparelho, já mais modernas, ampliando ainda mais a minha capacidade de diagnóstico. A gente sabe que os aparelhos realmente fazem também a diferença, né, a qualidade do aparelho na nossa percepção de imagem e tudo mais. Então, eu tive essa oportunidade em 2021 de adquirir esse aparelho mais moderno, um aparelho novo. Diga-se de passagem, eu consegui pagar esse aparelho à vista graças a outro equipamento que me fez, né, gerar renda ali dentro do consultório. Então, eu tive essa oportunidade de fazer esse upgrade, vamos por assim dizer, desse equipamento. E nesse período, né, de lá para cá, eu também tive a grata oportunidade, a honra de poder compartilhar também um pouco do meu conhecimento com outros colegas. Aqui são algumas fotos de congressos, de jornadas. Lá em 2017, 2018, a gente já começou a ter essa oportunidade de compartilhar esse conhecimento de ultrassom reumatológico com outros colegas, aqui com o professor Monres, lá na Jornada Brasileira de Ultrassonografia Musculoesquelética em Goiânia. Aqui no período da pandemia, né, a gente vê essas imagens aí de telas com várias fotos com grandes reumatologistas do Brasil, inclusive professores de ultrassonografia reumatológica, que eu tive a honra de dividir
salas dentro do Congresso Brasileiro de Reumatologia, de outros eventos também da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Tive a oportunidade também de participar, ainda participo ano após ano do nosso curso da Sociedade Brasileira de Reumatologia, da SBR, lá em São Paulo. É o terceiro ano consecutivo que eu participo como instrutor aqui, junto com os demais professores lá em São Paulo. Aqui a parte teórica do curso também, que foi gravado lá em 2021 devido à pandemia. Aqui uma aula na Sociedade Paranaense de Reumatologia, então diversas aulas aí que a gente pôde, diversos eventos que a gente pôde participar. Aqui são alguns cursos realizados aqui na minha clínica e também em outros locais no Brasil, né, a parte prática do curso, aqui entrega de certificados. Então, eu tive essa grata honra e a oportunidade realmente de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento também com outros colegas médicos. Em 2019 surgiu a oportunidade também de fazer um curso de ultrassom reumatológico, é o meu primeiro curso, que chamava Curso de Ultrassom e Reumatologia Online, que posteriormente esse curso evoluiu por curso Descomplicando o Ultrassom na Reumatologia Online em 2021. Eu já tenho mais de 200 alunos, entre alunos do curso e do meu programa de mentoria, e esse curso eu tenho muita honra, né, eu e a minha equipe, de ter conseguido também o certificado pelo MEC, pelo Ministério da Educação, em 2022. Nós conseguimos em maio de 2022 esse certificado pelo Ministério da Educação. Então, hoje o nosso aluno tem a oportunidade de fazer uma prova e ter uma certificação que ele pode utilizar isso em concursos públicos e no próprio currículo dele para incorporar, né, esse tipo de certificação no currículo dele. Bom, falando agora de uma maneira mais prática, né, de que modo o médico pode utilizar o ultrassom reumatológico na sua carreira, de que maneira que, seja ele reumatologista, ortopedista, ou mesmo outras especialidades, ou mesmo imaginologista, radiologista, ultrassonografista, eu costumo dividir em 3 formas, as formas que a gente pode utilizar o ultrassom reumatológico, mesmo que você não tenha ainda um aparelho próprio. A primeira opção seria trabalhar num serviço de ultrassonografia ou de radiologia, como eu mesmo fiz, eu comentei agora há pouco, naqueles slides anteriores, eu no início não tinha ainda o meu aparelho próprio, e então eu busquei parcerias, tive a oportunidade de trabalhar numa clínica que já tinha todo o aparato. Então, nesse cenário, você vai acabar vendendo, entre aspas, o seu serviço no equipamento de uma clínica maior de ultrassonografia ou de radiologia. Tem algumas vantagens e tem desvantagens também nisso. Qual seria a vantagem principal? Você não precisa comprar, investir inicialmente no equipamento, você não vai ter custo de manutenção, toda a manutenção é fornecida pela própria clínica que você está trabalhando. Assistente de sala, secretários, todos os insumos isso a clínica normalmente vai te fornecer. Muitas vezes você tem a oportunidade de ter um ultrassonografista, um radiologista ali trabalhando ali ao seu lado, ou próximo, na clínica, dentro da clínica. Você pode, inclusive, chamar ele para tirar alguma dúvida de algum caso, discutir. Isso pode ser interessante, principalmente para quem está no início de carreira também. E a praticidade, às vezes, de atender todos os convênios que aquela clínica já vai te disponibilizar. Você não vai precisar fazer credenciamentos novos, ter toda aquela burocracia de convênios, no caso da pessoa querer atender convênios. E desvantagens, você vai receber, obviamente, um percentual desse laudo, um valor que vai ser combinado aí entre você e o dono da clínica, ou os donos da clínica. Então, normalmente, combina-se uma fatia, um percentual, 50%, 60%, 40%, enfim, isso depende de cada serviço. Você não vai ser dono do seu serviço, então nem sempre você vai poder fazer a agenda a hora que você quer, vai ser conforme a disponibilidade da clínica, você vai ter que se adequar ali. E também disponibilidade de realizar o exame na hora de uma consulta. No caso do reumatologista, às vezes vai estar longe dessa clínica, não vai ser no mesmo local físico, e você não vai poder, às vezes, utilizar o equipamento no horário que você quer, obviamente. Então vai ter que ser agendado. Mas é uma boa maneira, eu considero uma boa maneira, inclusive eu comecei assim, para iniciar a sua carreira em ultrassonografia reumatológica. Tá? Ter o equipamento na sua própria clínica ou no seu consultório, assim, um outro cenário, uma outra opção. Tá? A primeira delas seria usar o ultrassom, ter o aparelho e usar ele só como uma extensão do exame físico. Tem suas vantagens e também desvantagens. Vantagem que você não vai precisar laudar o exame, você vai poder anotar no prontuário os achados, você vai ter uma valorização, uma diferenciação no seu serviço de reumatologia, ganho em assertividade diagnóstica, você vai poder utilizar esse ultrassom também para ter mais segurança para usar para procedimentos guiados. Né? Esse é um cenário que vale mais para o reumatologista e para o ortopedista ou para um clínico, no caso que deseje utilizar a ultrassonografia. Você vai ter uma melhor percepção de valor do serviço pelo seu cliente, e como desvantagens, vai ser difícil você mensurar o retorno financeiro, porque você não está cobrando pelo seu exame. Pode acontecer de aumentar o tempo médio de suas consultas, gerar um pouco de desorganização na agenda, se você não souber se programar direito. E isso, obviamente, vai ter o custo do equipamento, de manutenção, tudo isso você vai estar adquirindo o aparelho, você vai ter que arcar com esses custos. E a terceira opção, que é a que eu mais gosto de utilizar, é laudar os seus exames. Você ter o seu aparelho e também utilizar para laudar seus exames. Então, você vai ter a possibilidade também, uma das vantagens aqui nesse caso, é você realizar exames para outros colegas médicos, sejam os colegas reumatologistas, ortopedistas, clínicos em geral. Então, você vai ter essa possibilidade de estar laudando para outros médicos também, além dos seus pacientes. Você vai ter uma valorização, uma diferenciação do seu serviço de reumatologia também, ganho também em assertividade, diagnóstica, em acurácia, também vai poder ter mais segurança na hora de fazer procedimentos guiados.
uma melhor percepção de valor também pelo seu cliente. Você pode organizar sua agenda, nesse caso aqui, marcando, né, blocos de horários na sua agenda exclusivos para fazer esses exames de ultrassonografia. Você pode mensurar também o retorno financeiro, o retorno desse investimento que você vai estar agendando esses exames. Então, você sabe no final do mês, né, por meio das suas tabelas de valores, quanto que você recebeu somente com ultrassonografia. E como desvantagens, obviamente, você vai ter todo o custo de aquisição de equipamento, de manutenção. Mas eu acredito que seja a maneira que todos devem, mesmo que começando, trabalhando em um outro serviço, em algum momento dessa carreira e dentro da ultrassonografia reumatológica, você deve almejar isso, ter seu aparelho, poder ampliar isso, seu leque de atuação dentro da reumatologia, laudando seus exames, realizando também exames para outros colegas reumatologistas. A gente vê muito em centros grandes que existem clínicas com vários especialistas, ou vários reumatologistas, por exemplo, ou ortopedistas, que um deles, ou dois deles, enfim, alguns desses colegas destinam-se a fazer os exames de ultrassonografia reumatológica, que é muito bacana, muito interessante. Então, você está dentro de um grupo e você recebe o direcionamento desses exames dentro desse grupo e também de outros grupos de colegas clínicos ou reumatologistas ou ortopedistas. Então, é bastante interessante, principalmente em cidades maiores isso. A gente vê isso, tem vários alunos que trabalham dessa maneira. Então, assim, na realidade, não tem o que é certo e o que é errado. Você pode atuar dentro dessas três opções, ter o seu aparelho próprio, laudar exames, realizar exames como extensão de exame físico. Eu mesmo faço isso até hoje. Tem dias, por exemplo, tem pacientes que eu já fiz o exame alguns meses antes, por exemplo, e eu quero fazer uma avaliação complementar só para ver como que evoluiu após ter iniciado algum tratamento. Por exemplo, eu muitas vezes não cobro novamente o exame, na maioria das vezes eu faço como extensão do exame físico, avalio aquela estrutura que estava alterada, faço o comparativo e com isso eu consigo perceber se esse paciente está melhor ou não após a incorporação de um novo tratamento. Isso é interessante também. Então, não existe certo ou errado. Essa é uma pergunta que muitos colegas me fazem. Quem que pode laudar, afinal de contas, ultrassom aqui no Brasil? Bom, o que a legislação fala? Existe uma lei lá antiga, lá de 1957, que é uma lei, inclusive, que criou os conselhos de medicina, os conselhos regionais, que o médico legalmente inscrito no seu conselho pode exercer a profissão de qualquer um dos seus ramos ou especialidades, assumindo, obviamente, claro, a sua responsabilidade por seus atos. Tá? Então, o médico pode atuar dentro de todas as áreas médicas, desde que ele assuma a responsabilidade por isso e não divulgue, obviamente, especialidade que ele não possua. Tá? Então, se você sendo médico e tendo a sua inscrição no Conselho Regional de Medicina do seu estado, você pode atuar dentro de qualquer área, incluindo a ultrassonografia, de uma forma geral, e, no nosso caso, a ultrassonografia musculoesquelética e reumatológica. Tem essa outra resolução, que é exclusiva competência do médico, a execução e interpretação de exames ultrassonográficos em seres humanos, assim como a emissão do respectivo laudo. Então, isso aqui é um detalhe interessante, que você não pode pedir para outro colega fazer o laudo para você. Então, no caso do ultrassom, e também, salvo engano, dos exames endoscópicos, como a colonoscopia, endoscopia, quem faz o exame tem que emitir o laudo. O ultrassom também entra nesse mesmo cenário. Existem exames que não há essa necessidade, como, às vezes, um raio-x ou a tomografia, não precisa ser o médico que estava lá no momento lá da realização daquele exame, ele pode ser feito por um outro médico. No ultrassom, não. No ultrassom, o médico que fez o exame, ele tem que emitir esse laudo, no caso de emissão de laudos, obviamente. Tá? Então, é o próprio médico que faz o exame que tem que emitir. Tá? Então, esse aqui é um outro slide mostrando aqueles três cenários de atuação do médico com ultrassonografia reumatológica. Você pode trabalhar em uma clínica radiológica ou de ultrassonografia, ter o equipamento próprio laudando seus exames, ou ter o equipamento próprio e realizar os exames somente como extensão do exame físico. Não tem jeito certo ou errado. Eu, inclusive, trabalhei navegando, digamos assim, nessas três vertentes. Aqui eu tinha meu aparelho próprio, continuava trabalhando, fazendo exame em outra clínica. E, muitas vezes, como eu já falei, eu realizo esses exames de ultrassom como comparativo, como extensão do exame físico de exames prévios que eu já fiz em outros momentos para justamente acompanhar o tratamento dos nossos pacientes. Né? Então, não existe um jeito certo ou um jeito errado. Tá? Mas eu acho que sempre o colega deve almejar ter seu equipamento e laudar os exames. Né? Essa é a maneira que eu considero, na minha opinião, a principal de atuar com ultrassom reumatológico. E quais são os passos que você tem que seguir para dominar o ultrassom reumatológico? O primeiro passo é ter o conhecimento das principais doenças reumatológicas que podem ser identificadas pelo ultrassom. Então, vocês vão ver que praticamente todos os grupos de doenças, a gente vai usar o ultrassom reumatológico em praticamente todas as doenças reumáticas. Óbvio que as doenças mais prevalentes, as doenças que fazem a artropatia inflamatória, a gente vai usar muito mais ultrassom, como é o caso da osteoartrite, da artrite reumatoide, da artrite psoriásica, das espondiloartrites, das artrites microcristalinas, a gota, a pseudogota, o próprio lúpus, que também faz artrite, faz acometimento articular, a gente também vai poder utilizar. E aqui na coluna da direita, aqui algumas aplicações um pouco não tão comuns, mas a gente também pode utilizar o ultrassom para fazer avaliação em pacientes com esclerodermia, com esclerose sistêmica, com pacientes com síndrome de Sjögren, para fazer avaliação de glândulas salivares, pacientes com vasculites, para fazer a avaliação de grandes vasos.
polimialgia reumática, as uveites, acometimento ocular também, reumático, também são outros cenários que a gente pode usar, lançar mão aí da ultrassonografia reumatológica. E também, obviamente, o que a gente chama de reumatismos de partes moles, né, são as tendinites, as bursites em geral, nodulações subcutâneas, enfim, tudo isso também a gente vai poder utilizar a ultrassonografia para nos auxiliar. Então, praticamente todos os grandes grupos de doenças dentro da reumatologia, a gente vai utilizar a ultrassom, vai ter a oportunidade de usar a ultrassom nesses casos. Então, é um grande leque que se abre tanto para o reumatologista quanto para o ultrassonografista que quer trabalhar atendendo pacientes com doenças reumatológicas. Então, é uma ampla variabilidade de doenças aí que a gente vai poder estar utilizando a ultrassonografia. O segundo passo é realizar o posicionamento adequado do paciente na hora de fazer os nossos exames. Então, nós temos protocolos, dependendo das articulações que a gente está avaliando, obviamente. Aqui vou citar principalmente o protocolo de avaliação de mãos e punhos, mas existem outros protocolos que você tem que também ter um posicionamento correto do paciente. Isso a gente aborda, né, no nosso curso de forma mais ampla. Aqui eu vou comentar principalmente o posicionamento da mão e do punho. Então, aqui basicamente existem duas maneiras que se pode fazer os exames desse paciente, fazer avaliação, principalmente no caso da avaliação da artrite reumatoide, que a gente solicita muito a avaliação de mão e punho pela frequência de acometimento que essa doença faz nas mãos e nos punhos dos pacientes. Então, duas maneiras. Quando você tem uma sala mais ampla, que é esse cenário aqui, essa foto da direita, você pode colocar o paciente sentado de um lado da maca, do outro lado, né, no caso, o médico, junto com o aparelho, o examinador e o aparelho vão estar aqui do lado esquerdo, o paciente sentado do outro lado, com as mãos, né, a mão, punho, antebraço, repousando sobre a própria maca de exames. Isso faz com que o paciente fique em uma posição neutra, fique bem relaxado, com o antebraço apoiado na superfície da maca. Isso gera um conforto tanto para o médico quanto para o paciente na hora de realizar o exame. E uma outra situação que você também pode utilizar, quando a gente tem salas menores, por exemplo, tem uma parede ali do outro lado, você não consegue colocar o paciente do outro lado da maca, você pode colocar o paciente sentado com um posicionador, que pode ser um travesseiro mesmo, o paciente fica com a mão. E o antebraço também repousando sobre esse travesseiro, de forma que ele fique com essa mão, né, esse punho aqui em posição neutra, ou levemente, com uma leve flexão, aqui sem realizar extensão, porque você pode alterar, né, a própria anatomia ali, realizar essa extensão excessiva, você pode alterar a imagem na hora de fazer a avaliação de punho, principalmente por um achado que a gente chama de anisotropia, então pode ocasionar falsos achados, então é importante que esse posicionamento seja bem adequado, ou com o paciente sentado do outro lado da maca, com o braço em repouso em cima ali da maca, ou com um posicionador que a mão fica basicamente na mesma posição, nota aqui na imagem, ela fica numa posição anatômica, quase que retificada. Então essa é a maneira mais adequada de fazer esse tipo de posicionamento, então isso é importante, não deixar o paciente numa posição errônea, né, que ele vai, além de ele ficar desconfortável, também a gente vai poder acontecer erros diagnósticos ali, imagens com anisotropia que a gente não gostaria de encontrar no exame normal. Tá? O uso abundante de gel parece uma bobagem isso, mas na reumatologia faz toda a diferença na hora de fazer teu exame, ok? Então é importante, principalmente para a avaliação de pequenas articulações, como dedos das mãos, dedos dos pés, punho também, a gente utilizar uma camada abundante de gel, de forma que o transdutor ele fique praticamente levitando, nem toque a pele do paciente. Isso, por que a gente recomenda isso? Porque dessa maneira a gente não vai alterar as estruturas anatômicas. Se eu realizar uma compressão muito excessiva aqui, eu vou acabar abaulando essas estruturas e muitas vezes não deixando de ver alguma anormalidade que estaria presente ali, e principalmente na hora de realizar o estudo com o Power Doppler desses pacientes. A gente sabe que estruturas muito superficiais, a gente vai encontrar pequenos vasos sanguíneos desse Power Doppler de pacientes com processo inflamatório, articular ou periarticular. Esses pequenos vasos podem se colabar na hora de você está fazendo, se você fizer muita pressão com o transdutor. Então, o uso abundante de gel nesses momentos, além de facilitar a visualização, ele traz uma visualização mais anatômica normal e não vai alterar essa avaliação pelo Power Doppler. Mais para frente eu vou mostrar outro slide, quando falar de Power Doppler, também mostrando, inclusive simulando um movimento de compressão errônea, excessiva. Vou mostrar o que acontece com a imagem na hora que a gente faz isso. O quarto passo seria conhecer as principais alterações estruturais a ultrassom nas doenças reumáticas. Então é importante que você saiba identificar essas alterações estruturais e também saiba descrever essas alterações estruturais. As principais alterações que a gente tem na reumatologia, na ultrassonografia reumatológica, melhor dizendo, que a gente busca nos pacientes, são principalmente as erosões ósseas, os derrames articulares e também a hipertrofia sinovial, que é o sinônimo de sinovite, que é o processo inflamatório da membrana sinovial. Então, essas são as principais alterações que a gente tem que saber identificar e também descrever isso de forma correta dos nossos laudos. Isso de acordo com o Omerati e o OLAR, que são os órgãos aí que definem essas lesões elementares, essas lesões, essas alterações dentro da ultrassonografia reumatológica.
Então, o que o Eular e o Merat diz sobre erosão óssea? Então, a definição de erosão óssea é uma descontinuidade, que pode ser intra ou extra-articular da superfície óssea, e deve ser, isso é muito importante, visível em 2 planos perpendiculares. Se não for visível em 2 planos perpendiculares, não é erosão óssea, ok? Então, aqui a gente tem uma erosão óssea típica da artrite reumatoide, na quinta metatarsofalangiana, lá no último dedo do pé, na região, muitas vezes lateral dessa quinta metatarso, ou região plantar também, é possível a gente encontrar. Então, sempre avaliar em 2 planos, plano longitudinal, aqui à esquerda, então há uma descontinuidade da superfície óssea aqui, e também no plano transversal a gente vê essa mesma descontinuidade. Então, é uma erosão real, isso, então você pode descrever isso no seu laudo como uma erosão óssea, uma erosão superficial óssea. E o derrame articular? Qual que é a definição do derrame articular pelo Eular e o Merat? É um material anormal que fica dentro da articulação intraarticular, hipoecogênico ou até mesmo anecóico, quando ele está bem escuro, a gente chama de anecóico, isso em comparação com a gordura subdermal, que é essa gordura que fica aqui abaixo da pele. Então, a gente vai sempre comparar esse material que está dentro da articulação com a gordura que está abaixo da pele. E ele, essa diferença dele aqui, principalmente para a hipertrofia sinovial, é que ele é deslocável e compressível. Aqui nessa imagem eu estou fazendo movimentos de compressão, estou apertando o transdutor, nesse caso eu vou apertar o transdutor mesmo na hora de fazer essa diferenciação de derrame para a hipertrofia sinovial. Então estou realizando movimentos de compressão, e notem que nas osas laterais e praticamente desaparece ele. Então, nesse cenário, nesse momento, eu vou realizar compressões justamente para avaliar se isso é um derrame ou se é uma hipertrofia sinovial. E esse derrame, como é um líquido, ele não vai ter vaso sanguíneo ali. Na hora que eu for fazer a avaliação com o Power Doppler, eu vou parar de comprimir, daí na hora de fazer essa avaliação com o Doppler, eu vou colocar bastante gel, daí não comprimir, e vou ligar o Doppler para ver se apresenta sinais. Então, como é um derrame, ele não vai apresentar sinais, a não ser que seja artefato de movimentação. Em situações normais, com o paciente parado, você também com o transdutor parado, você não vai ver sinais ao Power Doppler no derrame articular, ok? Então, isso é importante, diferenciar derrame para hipertrofia sinovial, que são essas imagens aqui, ó. A hipertrofia é um tecido já hipoecogênico, anormal, então ele não vai ser completamente anecoico, ele vai ser mais escuro, por isso que a gente chama de hipoecogênico, então ele é mais escuro dentro da cápsula articular, e ele não vai ser deslocável e vai ser pouco compressível. Eu costumo falar para os meus alunos para comparar isso com uma esponja. Então, você aperta como se estivesse apertando o tecido esponjoso, aqui é uma imagem de cima. Eu estou fazendo movimentos de compressão aqui justamente para fazer essa diferenciação de derrame para hipertrofia. E note aqui que ele é pouco compressível, ele tem um leve colabamento e não se desloca, ele continua ali. Então, isso aqui é a tal hipertrofia sinovial, que é o que a gente lê nos livros de reumatologia, de panos, né? O panos da artrite reumatoide, as outras artropatias, né? Hipertrofia da membrana sinovial. Então, aqui fazendo movimentos de compressão, eu consigo diferenciar bem isso de derrame articular. E quando eu ligo o Power Doppler, daí nota aqui a diferença dessa imagem de cima para essa de baixo. Ó, um monte de gel aqui, essa camada preta aqui, ó. Tudo isso aqui é gel que eu tinha colocado, eu não estou apertando, porque eu estou fazendo o estudo com Power Doppler. Então, eu não faço compressão, regulo meu Power Doppler de forma adequada, como a gente já vai ver mais na sequência, e eu consigo identificar esses sinais com qualidade aqui. Nem sempre não é obrigatório na hipertrofia sinovial a gente ter sinais ao Power Doppler, mas o Power Doppler ele indica que existe um processo de atividade inflamatória maior, porque são pequenos vasos sanguíneos que estão dentro dessa membrana sinovial, que já está hipertrofiada, e são vasos de neoangiogênese, ou seja, são vasos que não deveriam estar ali presentes, né, eles estão presentes por causa do processo inflamatório, então a gente consegue identificar eles com uma grande facilidade por meio do estudo ultrassonográfico com o Power Doppler, indicando então que esse paciente está com uma doença em atividade. As manobras de compressão, como eu falei, elas nos auxiliam muito na diferenciação de derrame para hipertrofia sinovial. Note aqui que eu estou fazendo esses movimentos de compressão. Na hora que eu comprimo, praticamente a área mais anecoica, essa parte mais escura, mais preta aqui, que é o derrame, ela desaparece e o que sobra é o tecido de hipertrofia sinovial. É muito comum a gente ter as duas coisas, inclusive nos pacientes com artropatias inflamatórias, aqui em especial a artrite reumatoide. Esse aqui é um exame de joelho, um recesso suprapatelar. Então, eu fazendo movimentos de compressão, a gente colaba, né, praticamente desaparece aquele líquido anecoico, que é o material de derrame líquido, e fica só a hipertrofia sinovial, que é esse tecido que fica aqui ao redor, um pouco mais hipoecogênico, mas ele é pouco compressível e não se desloca, não some ali na hora que a gente faz o movimento de compressão. Isso é muito importante, esse tipo de movimento, para diferenciar e, obviamente, descrever isso de forma correta no seu laudo. Uma outra dúvida muito grande que os alunos sempre me perguntam é sobre a classificação dessa hipertrofia sinovial. Então, o próprio Eular e o Merat, eles têm uma classificação que separa tanto a escala de cinza, que é o chamado modo B, e divide isso, né? Você classifica em modo B e classifica também separadamente pelo Power Doppler. Então, a hipertrofia sinovial, classificando ela só pela escala de cinza, a gente chama de grau zero quando não tem hipertrofia sinovial. O paciente normal,
rígido, sem hipertrofia sinovial, independente de ter derrame ou não. Isso é muito interessante. Ele pode ter derrame, mas ele não pode ter hipertrofia sinovial. É um grau 0, mesmo que tenha derrame aqui. Tá? O grau 1 é quando tem uma hipertrofia mínima. A gente vê esse desenho esquemático aqui, isso é extraído do próprio artigo original do Euler e do Omerati, que define essas classificações de hipertrofia e de Power Doppler. Então, a hipertrofia mínima seria esse grau 1, quando está abaixo de uma linha imaginária entre as duas superfícies ósseas. Aqui no caso desse exemplo aqui, são metacarpofalangianas. Então, a gente traça uma linha imaginária. Se a hipertrofia está para baixo, é um grau 1. Tá? Então, a gente traça essa linha, aqui para baixo dessa linha é um grau 1, conforme a imagem aqui ao lado. Nem sempre é fácil. Eu confesso que o grau 1 é o mais difícil da gente diferenciar, inclusive da normalidade. Então, quando tem uma coisa muito mínima, às vezes é difícil diferenciar. Isso até para mãos mais experientes. Mas essa é a classificação. Esse desenho é muito ilustrativo para que você possa entender como que se classifica entre grau 1, 2 ou 3. O grau 2 é uma hipertrofia moderada, já considerada moderada, com ou sem efusão, o derrame. Então, pode ter derrame junto, que vai passar essa linha imaginária entre essas duas superfícies ósseas, conectando, então, essas duas superfícies ósseas. Então, vai ultrapassar essa linha que conecta essas duas superfícies de forma reta ou côncava, com essa concavidade aqui para baixo. Então, ela passa, essa área cinza aqui é de hipertrofia sinovial, mas tem essa concavidadezinha para baixo aqui, ó. Tá? Então, é um grau 2, esse aqui, de hipertrofia sinovial. Já o grau 3 é o mais fácil de classificar, porque é uma hipertrofia já severa, com ou sem derrame, com ou sem efusão, que vai além dessa linha horizontal imaginária conectando essas duas superfícies ósseas. Então, ela faz uma superfície convexa aqui, ó. Então ela fica super abaulada aqui, inclusive acaba empurrando as estruturas que estão na região mais superficial. Então isso é um grau 3 de sinovite ou de hipertrofia sinovial pela escala de cinza. É a que eu considero mais fácil de identificar. E pelo Power Doppler também existe uma outra classificação, que é só falando de Power Doppler. Quando a gente não tem sinal ao Power Doppler, é um grau 0. Note que aqui pela escala de cinza eu classificaria como grau 3, correto? A gente tem uma convexidade aqui superior, né, a estrutura sendo abaulada na região mais superficial, uma grande hipertrofia sinovial, sem nenhum sinal Power Doppler. Então, é o grau 0 o Power Doppler. Já o grau 1 é quando a gente tem até 3 sinaizinhos isolados, ou a gente pode ter 2 vasinhos juntos, assim, que a gente chama de confluentes. Então, pode ter 2 sinais isolados, um confluente ou 2 confluentes, como se fossem 4 vasos, mas 2 deles interligados entre eles. Então, aqui, ou menos do que isso. Então, até 3 sinais. Se tiver só um sinal, só 2 isolados, então tudo é grau 1. Como essa imagem aqui, a gente até vê aqui um vasinho confluente, ó, são 2 vasinhos que estão meio juntos, e mais um isolado aqui, então é um grau 1. E até 3 isolados, assim, também é grau 1. Se a gente tiver mais do que isso, e até 50% da área sinovial afetada, isso é subjetivo, também é difícil a gente ver o que é 50%, o que não é, mas quando for mais do que o grau 1, então vários sinais, mas não está pegando toda essa área, nem metade da área, ou até, no máximo, metade dessa área, a gente coloca como grau 2 de Power Doppler, conforme a gente vê aqui nesse desenho esquemático. Então, não está visivelmente, não chega da metade da área sinovial, mas é muito mais do que o grau 1, então é o grau 2. E o grau 3, que é o mais fácil, é quando passa de 50% da área sinovial com sinais ao Doppler. Então, a gente tem o que a gente chama de grau 3, que é o máximo aí de classificação ao Power Doppler. Então, é uma classificação que a gente chama de semi-quantitativa, né? Vai de 1 a 3, tanto na escala de cinza, quanto pelo Power Doppler. Mas antes de classificar, é importante você fazer o ajuste adequado dos Power Doppler, que seria o que eu chamo de quinto passo. Não adianta você ligar o Doppler, se ele estiver mal ajustado, você vai errar na tua classificação. Então, o ajuste tem que ser muito bem feito na hora de fazer seu exame com o Power Doppler. Se você fizer o ajuste errado, você obviamente vai errar a classificação. Então, o que o Euler e o Omerati falam desse ajuste? Então, o ajuste são vários parâmetros que a gente vai ajustar. Aqui eu estou mostrando o ajuste de ganho aqui nessa imagem, deixando o ganho o máximo possível, deixando até saturada a imagem aqui com artefatos abaixo da superfície óssea desse exame aqui. Então, eu aumento o ganho e depois eu vou diminuindo esse ganho até um ponto onde eu não vou ter mais artefatos aqui abaixo da superfície óssea da estrutura que estou avaliando. Aqui é um punho, mas isso vale para outras articulações também. Então, eu vou aumentar o ganho, vou diminuindo esse ganho até não ter mais artefatos ao Doppler aqui abaixo da superfície óssea. Esse é o ponto ideal do que a gente chama de ganho ao Power Doppler. Aqui, nesse caso, o número foi 81. Isso vai variar de acordo com o aparelho, de acordo com o paciente, também com a estrutura que você estiver avaliando. Outros parâmetros, além desse ganho do Collor, né, que a gente vai usar, vai diminuir ele até assumir esses últimos artefatos. O PRF, que é a frequência de repetição de pulso, ela deve estar em torno de 0,5 a 1 kHz, ou mais ou menos 0,7 kHz, ou 500 a 1000 Hz. Esse é um recurso que a gente regula nos equipamentos, tem botões que tem para essa regulagem. O filtro de parede deve ficar o mais baixo possível, de acordo com as recomendações do Euler. Porém, aqui uma ressalva de cunho prático, que eu tenho para passar para vocês, esses aparelhos mais modernos, se a gente baixa demais o filtro, a gente começa a ter artefato. Então, às vezes, a gente não vai deixar no máximo. Porque esses parâmetros foram definidos alguns anos atrás,
lá por volta de 2009, 2008, lá nos anos 2000, para o final, para o próximo 2010. Então, muitas vezes, o equipamento não tinha uma sensibilidade tão grande quanto os equipamentos atuais. Então, a gente, às vezes, tem que deixar, por exemplo, se o número menor do filtro é 1, a gente tem que deixar em 2, porque a gente acaba não conseguindo fazer, continua aparecendo artefato. Isso é uma experiência prática que eu tive avaliando tanto o meu aparelho que eu tenho hoje, quanto aparelhos de outras marcas também. Eles estão mais sensíveis, então a gente acaba não deixando no mínimo esse filtro. Ele fica baixo, mas não no número mínimo, ok? A frequência do Doppler deve ficar entre 6 a 12 MHz, a média em 8 MHz, é uma frequência do Doppler mesmo que você vai regular. Tem alguns aparelhos que eles não trazem essa frequência em números, algumas marcas de aparelhos, eles colocam como penetração, ou a resolução, ou general, né, frequência geral, fazendo uma média entre elas, mas alguns trazem os números, então os artigos trazem para você deixar entre 6 e 12. Tem alguns equipamentos mais novos também que tem a possibilidade de frequências até mais altas, então para estruturas mais superficiais, aqui a gente vai usar também frequências até mais altas. Tem aparelho que vai até 14, 16 MHz, aí, se a gente for avaliar estruturas bem superficiais, também acaba melhorando essa sensibilidade ao Doppler. E aqui, como já falei, o ganho até sumir os últimos artefatos aqui abaixo da estrutura que a gente está avaliando, no caso aqui um punho abaixo das superfícies ósseas, dos excessos radiocarpal e intercarpal. A hora que sumir, eu vou abaixando o botão do ganho até sumir esses artefatos. Ali é o ponto ideal, desde que eu já tenha regulado esses outros parâmetros aqui também, filtro de parede baixo, o PRF aí em torno de 0,7, 0,8, e a frequência, se eu estiver avaliando uma estrutura superficial, deixar ela também o mais alta ali que você puder, aí, em torno de 12, pelo menos 8 MHz. Okay? Então, regulando adequadamente o Power Doppler, você vai conseguir, obviamente, fazer essa classificação de forma correta. Se você regular errado, você vai classificar tudo errado, porque você não regulou adequadamente, não ajustou esse Power Doppler. Depois você pode salvar esses parâmetros no preset do aparelho, já deixa salvo e faz pequenos ajustes, principalmente no ganho. Você vai ter que ajustar o ganho, colocar a caixa do color aí de forma adequada, de acordo com cada estrutura que você está avaliando. Mas esses outros parâmetros já podem, muitas vezes, já deixar salvo ali nos presets do teu aparelho. Aqui, como eu havia falado antes, tem que tomar cuidado na hora de realizar o estudo com Power Doppler, de não comprimir demais com o transdutor durante a avaliação com Power Doppler. Note aqui, é um exame que eu estou fazendo uma compressão excessiva proposital, tá? Que é uma segunda articulação metacarpo-falangiana, que estava captando um Doppler considerável, pelo menos um grau 2 ali, e eu apertei o transdutor, o Doppler sumiu praticamente. Ó, eu estou chegando aqui no final do vídeo, ó, quando eu aperto, tudo ó, praticamente fica só um sinalzinho mínimo aqui, ó, ele praticamente desaparece. Então, não pode fazer compressão na hora de fazer o estudo com Power Doppler, porque a gente está avaliando estruturas superficiais, são vasos pequenos. Se eu pressionar, eu vou colabar esses vasos, os sinais vão desaparecer praticamente, ou diminuir. Então, você vai correr o risco de fazer uma classificação errada se você esquecer desse detalhe, acabar soltando o peso da própria mão, o peso do transdutor ali no paciente, já pode alterar esses sinais do Power Doppler, inclusive até mesmo fazer com que eles desapareçam. Às vezes um Doppler vai dar 0 e, na verdade, ser um grau 2 ou até 3. Sexto passo. Entender como falar a língua do reumatologista com segurança também nos seus lados. Isso que eu acabei de passar. Então, você tem que saber identificar as estruturas, principais estruturas pelo ultrassom reumatológico, né, uma erosão óssea, uma sinovite, que é sinônimo de hipertrofia sinovial, um derrame articular, saber classificar essas hipertrofias sinoviais, essas sinovites, tanto pela escala de cinza, quanto pelo Power Doppler, conforme as recomendações do EULAR, do Merat, porque senão o colega reumatologista que está pedindo o exame, ele não vai entender nada do teu laudo, vai acabar não adiantando para ele. Então, ele precisa você precisa comunicar, falar essa língua do reumatologista para que ele consiga, lá na outra ponta, poder gerenciar o seu paciente, mudar tratamento, eventualmente, se for o caso. Então, o laudo tem que ser muito bem descrito nesse sentido para você poder auxiliar quem está lá na outra ponta, seja reumatologista, ou um ortopedista, ou um clínico mesmo que pediu, eventualmente, esse exame. O sétimo passo é saber solicitar corretamente esses exames, ou saber também educar o médico que solicita o exame para você. Por que eu falo isso? Porque é muito comum, ou a gente receber pedidos sem solicitação de Doppler, por exemplo, vai fazer um estudo de artrite reumatoide. É fundamental, por exemplo, você vai fazer a avaliação do protocolo que a gente chama de US10, que avalia as mãos e punhos bilateralmente, que venha solicitado mão e punho bilateralmente, no caso do US10, ou se o colega quiser ver só um lado, colocar mão e punho, que são estruturas que estão praticamente contíguas ali, que você vai precisar, dentro dessa doença, fazer a avaliação completa desse paciente. Então, é importante que seja solicitado de forma adequada, e no caso de convênios, também que seja colocado todos os códigos necessários para que o colega faça o exame de forma adequada, para que o médico que está realizando esse exame faça de forma adequada. Existe uma codificação para que são usados pelas operadoras de saúde, que estão lá naquela CBHPM, que também é conhecido com a tal tabela TUS, que é a Terminologia Unificada de Saúde Suplementar, TUSS, que é equivalente a CBHPM. E esses são os códigos, é uma padronização aqui no Brasil. Então, o ultrassom articular, que é o exame que a gente chama de modo B, ou escala de cinza, cada articulação, então, por articulação, é esse número aqui, ó,
E o Doppler colorido de órgão e estrutura isolada é o código que utilizamos para a realização do Power Doppler, nessas articulações que são as estruturas que a gente está falando. Então, tem esse outro número aqui. Então, se a gente está falando de operador de saúde, é importante que seja solicitada essa codificação para cada articulação que o médico precise avaliar, que o ultrassonografista ou o reumatologista está fazendo esse exame, precise para fazer o exame de forma correta. E também, no caso de mão e punho, solicitar mão, solicitar punho. Isso é um problema que a gente vê, às vezes o paciente tem alteração no punho, o solicitante solicitou só mão. Aí você acaba fazendo um exame a mais e acaba não recebendo por aquele exame. Então, é importante que o colega que solicite saiba, tenha noção disso, e se for por operador de saúde, ele também peça os códigos de forma correta, que são esses códigos que estão aí na tela que a gente acabou de falar para vocês. E quais são os segredos, então, para potencializar o faturamento com esses exames? Eu sempre costumo chamar isso de poder dos combos. Aqui tem uma imagem de uma lanchonete famosa, mundialmente conhecida por promover esses combos, né, por disponibilizar esses combos aí nos seus restaurantes, que é aquela coisa, né? Você coloca lá um sanduíche, mais uma batata, não sei o que, eles chamam isso de combos, né? Até lá no nome, na hora você vai na lanchonete e pedir, tem um combo, número tal. Então, fazendo uma analogia com os exames aí de ultrassonografia musculoesquelética, a gente tem o que a gente chama de combos. Então, o mesmo paciente, muitas vezes, tem queixas poliarticulares, muitas vezes simétricas, principalmente nas doenças reumáticas, em especial, vou dar o exemplo da artrite reumatoide, também das espondiloartrites. Então, não é incomum que a gente precise, receba, né, essas solicitações, ou que o médico assistente que está atendendo esse paciente necessite de estudo de várias articulações. Então, isso faz com que você ganhe bastante tempo dentro da tua agenda de exames de ultrassonografia, porque vem um paciente, por exemplo, isso aqui é um print de uma agenda minha, de um protocolo que a gente realizou para paciente com espondiloartrite, que é um protocolo de Mazet. Então, são vários estudos articulares com Power Doppler, que uma colega médica solicitou, de uma única paciente. Óbvio que é um tempo longo para a gente fazer um exame desse, porém um paciente só. Então, você não tem o tempo de ter que trocar o paciente de sala, de preparar a sala, no caso de um ultrassonografista que faz exames seriados. Então, o combo ele te facilita nessa questão. E também o Doppler, os exames, aquele código de Power Doppler, mesmo falando em operador de saúde, é um código que tem uma remuneração bem melhor do que o exame de ultrassom articular isolado. Você vai conciliar esses exames. Como um exemplo aqui, um colega reumatologista me solicitou esses exames para investigar a artrite reumatoide. Então, a solicitação de ecografia, ele colocou aqui que é sinônimo de ultrassonografia, com Doppler de ambas as mãos e ambos os punhos. Ou seja, ele pediu o protocolo que a gente chama de US10. Por que tem esse nome US10? Porque a gente avalia 10 articulações, tanto de punho quanto de dedos das mãos bilateralmente. Então, a gente vai avaliar punho, a segunda e a terceira metacarpo-falangianas, e a segunda e a terceira interfalangianas proximais, de cada mão e de cada punho. Então, são 5 articulações, punho, segunda e terceira metacarpo, segunda e terceira interfalangiana proximal, bilateralmente são 10 articulações, por isso que tem esse nome, protocolo US10. Existe um outro protocolo que chama-se US7, que faz a avaliação de um lado da mão e do punho, né, o lado dominante sintomaticamente, e também a segunda e a quinta metatarsofalangianas do pé com mais sintomas. Esse US10 é uma variação, inclusive o US10 é um protocolo brasileiro, que foi validado aqui no Brasil, inclusive, publicado na nossa revista de reumatologia da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, a gente avalia, 10 articulações com Doppler. E aqui vem a questão do bom senso, a gente considera a mão aqui como uma estrutura. Então, normalmente, a gente vai solicitar 4 códigos de ultrassom de articulação e 4 códigos de Doppler, não 10 códigos, né? A gente vai usar, principalmente no caso, falando de operadores de saúde. Então, cada código aqui é aquele mesmo código que eu te falei. Esse aqui é um exemplo prático de um convênio aqui da minha região. Isso pode ter variações aí, Brasil afora, como a gente diz, em São Paulo, enfim, de acordo com a região que você está, de acordo com o convênio. Isso aqui é um exemplo que eu estou trazendo para vocês. Então, esse código de ultrassom articular, um exame, paga R$ 83,98, aqui, esse exemplo que eu estou dando. Isso é um exemplo real, tá, pessoal? Um convênio, eu tirei esses valores de um convênio aqui da região aqui onde eu moro. E o outro código, que é o código de Doppler, o código que a gente usa para o Power Doppler, que é Doppler colorido de órgão de estrutura isolado, tem esse diferencial. Por isso que o combo ele é um grande potencializador de faturamento mesmo no consultório, porque um exame paga R$ 234. Então, como a gente está fazendo avaliando 4 estruturas, né, mão bilateral, punho bilateral, tanto pela escala de cinza, que é esse código aqui, quanto pelo Doppler, a gente vai ter um somatório. Então, isso aqui vezes 4, vai dar R$ 335, e esse aqui, vezes 4, vai dar R$ 937. Então, um protocolo desse aqui, mesmo dentro de operador de saúde, pode chegar até o valor aí de R$ 1.000, R$ 1.200, falando de operador de saúde. Obviamente, particular também, exame particular fora da operadora de saúde, você pode ter suas tabelas também cobrando valores aí, semelhantes até maiores do que esse, dependendo da localidade que se encontra no país. Então, você percebe então, como esses combos podem acelerar aí os seus resultados. O que muda em relação à comparação de ultrassom reumatológico para ultrassom musculoesquelético em geral? Então, a gente tem a possibilidade de identificar doenças reumáticas em atividade, com auxílio do Power Doppler, principalmente. A gente normalmente vai ter vários exames no mesmo paciente, então múltiplos exames com potencial de faturamento muito maior por causa do Power Doppler, e com acréscimo mínimo de tempo de atendimento
de um mesmo paciente. Você pode se tornar também uma referência na realização desses exames reumatológicos na tua região. E isso é um grande diferencial, acredito em você, porque eu vivo isso no meu dia a dia. Aqui são fotos que diariamente eu faço exames de ultrassonografia, principalmente no período da manhã, que é o horário que eu mais gosto de fazer. E vai uma dica bônus aí também para vocês, uma recomendação, sempre procurar, na medida do possível, fazer de manhã. Tem estudos mostrando que o Power Doppler pode, nas artropatias inflamatórias, em especial na artrite reumatoide, ser afetado de acordo com o horário do dia. Então, parece ter uma alteração circadiana mesmo na presença do Power Doppler, que acompanha o próprio ritmo de sintomas da própria artrite reumatoide. Então, pela manhã, a gente vê que os pacientes têm mais sintomas mesmo, e foi feito um estudo que mostrou que havia diferença na identificação de sinais ao Power Doppler se você fizesse, no estudo eles fizeram o exame de manhã e no período da tarde havia uma menor intensidade do Power Doppler, ou às vezes até a negativação do Power Doppler no mesmo paciente quando ele recebia, era feito o exame, no caso, durante o período das primeiras horas da manhã. Então, sempre, se possível, marque de manhã seus exames. Lógico que nem sempre é possível, às vezes você está atendendo um paciente que é de fora, enfim. Mas eu, na medida do possível, marco sempre de manhã os meus exames aí para avaliação de pacientes com artropatias inflamatórias. Então, são vários exames, muitas dessas fotos aqui são de um único paciente. Às vezes tem que fazer exames de protocolo S10, esses pacientes, mais alguma outra articulação que está sintomática também, joelhos, ombros, enfim. Então, são exames que eu faço diariamente, 2, 3, 4 exames do mesmo paciente, que são os chamados combo, e todos eles, a grande maioria, com Power Doppler mesmo, tanto exames meus quanto exames que colegas aqui da região me pedem. Aqui é um print do meu prontuário, lá da minha clínica, prontuário eletrônico do ano 2022, mostrando o total de exames que eu fiz aqui de ultrassom, tá? Tem consulta, tem os outros exames aí também que a gente faz lá na clínica, medicamentos, procedimentos, enfim, mas de ultrassom deu 563 exames no total, a grande maioria desses exames particulares, inclusive, de atendimentos particulares de exames aqui do ultrassom, 335. Então, para quem é clínico, ortopedista, reumatologista, principalmente, e mesmo ultrassonografista que ainda não faz exames de ultrassom dentro da especialidade de reumatologia, é um grande potencializador da sua agenda. Aqui são 335 exames particulares que eu realizei no ano 2022. Aqui um exemplo desse ano, um mês aleatório que eu peguei aqui, um total de exames de ultrassom de 66, aqui, e inclusive passando o número de consultas, justamente por causa dos combos. Um paciente, às vezes, faz vários exames, 4 exames, 6 exames. Então, inclusive, a quantidade de ultrassom passou a quantidade de consultas que eu atendi nesse mês específico, nem sempre é sempre igual. Tá? Eu trouxe isso como um exemplo aqui real, lá dentro da minha clínica, dentro do meu consultório. E a estratégia, então, que vai tornar referência aí na assertividade, em diagnóstico e em ultrassom reumatológico na sua região, porque, como eu falei, eu não faço exames só meus. Eu também tenho exames que eu recebo de solicitação de colegas reumatologistas, principalmente aqui da minha cidade, da cidade vizinha também, aqui da minha região. Pois é. Eu vou mostrar aqui esse relato desse colega meu, pelo WhatsApp, mesmo uma conversa pelo WhatsApp, de um exame que eu fiz numa paciente dele. Pois é, tem a importância do ultrassom aí, né, reforçando ainda mais, porque é uma paciente que ela estava fazendo corticoide injetável, ela tinha dor, daí quando eu via ela, a característica que ela me relatava, a dor é típica da AR, com rigidez, dores em mãos, inchaço, mas é um físico normal. Aí ela falou que só o corticoide ajudava. Eu falei, não, tenta fazer essa eco aí, espera um pouquinho, mas pelos achados aí, realmente complementa aí a artrite reumatoide inicial. Tamo junto aí, valeu. Então aqui ele deu um relato dele, um paciente que estava com dificuldade diagnóstica. Ele me encaminhou essa paciente para fazer o protocolo de avaliação com Doppler. Salvo engano, foi um protocolo US10 que eu fiz essa paciente. E, de fato, ela tinha muita alteração, inclusive com captação a Power Doppler, que é um print da nossa conversa ali. Então, ele fechou o diagnóstico, nesse caso, para artrite reumatoide. A paciente, ela tinha exames laboratoriais normais, estava com exame físico duvidoso, então esse é um cenário muito interessante. Isso que eu quero trazer para vocês é esse feedback. Então, eu tenho pessoas que me solicitam o exame, eu costumo mandar esse laudo para eles. Lógico, o paciente também vai pegar o laudo, eu gosto de imprimir os exames, o paciente leva esse exame embora, mas eu gosto também de mandar para o colega pelo WhatsApp e também dar o meu parecer para esse colega, lógico, sem interferir na conduta clínica dele, que ele é o médico assistente, mas eu sempre costumo fazer esse feedback para o colega que está solicitando esses exames, trazendo também a minha visão ali do que eu visualizei nesse exame, discutindo muitas vezes o caso. Isso é muito bacana, porque traz uma recorrência de encaminhamentos de exames por esses mesmos colegas para vocês, você dando esse feedback para os colegas. Então, é muito interessante. Isso é um grande poder aí que a gente traz de ganho de assertividade em diagnóstico. Então, nesse caso, que o paciente teve o seu diagnóstico mais precoce, consequentemente, o tratamento dele não atrasou, foi iniciado mais rapidamente. A gente sabe que isso traz um prognóstico muito melhor para os pacientes com artropatias inflamatórias, em especial aqui na artrite reumatoide. Quanto mais rápido o diagnóstico, mais rápido e o início do tratamento, melhor o prognóstico futuro desses pacientes. Então, você acaba cortando todo aquele ciclo inflamatório o mais rápido possível. Inclusive, esse paciente tem a possibilidade de usar menos medicamentos ao longo da sua doença, se a gente começar o quanto antes nesse tratamento, já cortar esse ciclo de atividade inflamatória. Então, nesse caso, o colega conseguiu definir o diagnóstico e já entrou com um tratamento específico
Então, é o que a gente chama de ganha-ganha. O paciente ganhou um diagnóstico mais rápido, já começou seu tratamento, vai ter o melhor prognóstico, o médico assistente conseguiu um diagnóstico mais rápido, que ele estava com dificuldade, já iniciou o tratamento, e também quem fez o exame recebeu um exame, então teve essa oportunidade de também ajudar o colega e também aumentar, obviamente, a sua agenda, a sua clínica e também, por que não, o seu faturamento. Então, alguns lembretes aqui. Você não precisa ser dono de aparelho, isso é uma objeção muito grande que eu vejo de colegas que estão começando, principalmente de reumatologistas e também de colegas da ortopedia. Eu tenho que ter um aparelho. Você não precisa ser dono, isso é um mito. Você não precisa ser dono de aparelho do ultrassom para iniciar sua agenda. Você pode conversar em clínicas da sua cidade, que já tem aparelhos, e iniciar sua agenda como eu. Eu sou um exemplo disso. Eu comecei trabalhando dentro de uma outra clínica, eu ainda não tinha aparelho, mas tinha essa opção, essa oportunidade de estar levando meus pacientes e também fazer exames de colegas dentro dessa clínica. Se você é reumatologista já, então você está com a faca e o queijo na mão, porque você já tem os pacientes na sua agenda, os pacientes já estão ali. Você acaba muitas vezes encaminhando esses pacientes para outros serviços. Então, você já está ali com a faca e o queijo na mão, como a gente diz no ditado popular. E se você é ultrassonografista ou radiologista também, você está, de uma certa maneira, com a faca e o queijo na mão, porque você já tem a infraestrutura disponível, seja ela tua própria, ou se você trabalha dentro de alguma outra clínica, você já tem essa infraestrutura, já está dentro de um ambiente de clínica de imagem. Então, para isso, basta você trazer esses pacientes, divulgar o seu serviço e trazer esses pacientes para dentro aí dessa clínica, para próximo de você. Então, qual é o seu próximo passo, então? Tornar isso uma realidade na sua carreira médica. A teoria e a realidade são extremamente diferentes, né? Embora essa tese que eu tenha mostrado e desse processo, esse passo a passo que eu acabei de falar para vocês, que você deve seguir para impulsionar essa carreira de ultrassom reumatológico, sem precisar ficar correndo atrás de pacientes desenfreadamente, realmente executar é uma tarefa não tão fácil, se você não fizer de forma correta. Então, você pode ter dificuldade com regular adequadamente o power Doppler na prática, como laudar esses exames, falando a língua do reumato, como entender o que está vendo na tela, quais são os códigos corretos para esses exames, no caso, falando de convênios, como já mostrou agora há pouco ali, isso ainda gera muita dúvida no dia a dia, tanto o colega que solicita quanto o colega que faz o exame. Como identificar essas patologias reumáticas, então tem que saber também o que é normal, para também entender o que é patológico, e como ter segurança e dominar a ultrassonografia reumatológica. Aí também como fazer adequadamente esses protocolos sistematizados aí do ultrassom reumatológico. Então, você pode simplesmente usar essa visão geral que eu forneci agora, nessa pequena apresentação, para tentar escalar seus resultados por conta própria, ou você pode trabalhar comigo, fazendo parte de um grupo aí de médicos que já dominam a ultrassonografia reumatológica com segurança, potencializando seus atendimentos diagnósticos e também o faturamento dos seus consultórios e suas clínicas. Eu convido, nesse momento, você a conhecer o curso Descomplicando o Ultrassom na Reumatologia, para que você possa dominar com segurança o ultrassom reumatológico, também potencializar seus diagnósticos e também o seu faturamento. Esse curso ele tem por objetivo ajudar médicos, independente da área, não precisa ser reumatologista, ok? Então pode ser qualquer médico, precisa ser médico, obviamente, mas dentro de qualquer especialidade, reumatologia, ortopedia, ultrassonografia, radiologia, tenho muitos alunos ultrassonografistas, radiologistas também, auxiliar então esses colegas a entender as principais doenças reumatológicas e também realizar esses exames de ultrassom com segurança, melhorando a assertividade diagnóstica e também melhorando o faturamento de suas clínicas e consultórios. Para quem quer o curso, então, como eu falei, o curso é para médico. Então, reumatologista, ultrassonografista, radiologista, ortopedista, qualquer médico de outra área, então, pode estar realizando esse curso. Ele não é para pacientes ou outros profissionais que não sejam médicos, obviamente. Então, não adianta profissional que não é médico, a gente não aceita dentro do curso, então, um curso exclusivo para médicos. Médicos que querem resultados rápidos, mágicos, imediatos, não, vai ter que aplicar toda a metodologia que a gente traz dentro do nosso treinamento. Tá? E também não é para médicos que não estão dispostos a aprender e não têm vontade de impulsionar a sua carreira. Do que consiste, então, o nosso curso Descomplicando o Ultrassom na Reumatologia? Ele é uma plataforma, na verdade, fala curso, mas é uma plataforma completa, que inclusive tem mais de um curso ali dentro. Tá? São mais de 60 aulas, essas aulas já estão todas gravadas, a parte teórica. Eu já vou falar também alguns outros detalhes mais à frente ali da parte relacionada com prática, mas as aulas estão todas gravadas, o conteúdo teórico, tem mais de 35 horas de curso, com material de apoio, existe conteúdo também teórico e também prático, ali mesmo nas aulas que estão gravadas. A gente tem a certificação pelo MEC, como eu já falei lá antes, né? Então o aluno tem a oportunidade de fazer uma prova e receber esse certificado, e depois que ele conclui mais de 75% dessas aulas, então, como eu falei, são aulas que já estão gravadas, você pode assistir de qualquer local, computador, tablet, celular, até na TV mesmo, de casa, você pode assistir no consultório, caso não tiver um acesso à internet. Você vai ter 12 meses, 1 ano, então, de acesso, podendo assistir quantas vezes quiser essas aulas. E os módulos principais, para quem não mora aqui no Brasil, tem muito aluno da América Latina, Peru, Equador, Argentina, toda a região da América Latina, a gente tem alunos, até do México tem aluno já. Então, os módulos principais estão com legendas
subtítulos em português, inglês e espanhol, para facilitar aí a compreensão e entendimento desses colegas aí da América Latina. Tá? Esse aqui é um modelo de certificado, né? Então o nosso curso ele tem um certificado validado pelo Ministério da Educação, como eu falei, aqui é o site lá da faculdade que chancela esse certificado, vocês podem estar entrando lá também, mas esse curso, então, ele tem essa certificação, que é algo que a gente conseguiu aprovar perante essa faculdade, tudo, então, é algo que nos orgulha bastante, então é um reconhecimento da qualidade mesmo do nosso material, e muitos dos nossos alunos já fizeram essa prova, já é uma prova acessível que a gente tem lá dentro do curso, desde que o aluno, obviamente, faça todo o passo a passo que a gente traz ali, para que ele consiga esse certificado, e pode ser usado isso em concurso público, e para o próprio currículo do médico, como uma forma de certificação, com essas horas, com essa validação pelo MEC. Então, como eu falei antes, os módulos principais estão legendados nessas 3 línguas, são legendas que não são aquelas legendinhas automáticas do YouTube, são legendas que foram revisadas por um profissional, que é um meu editor de vídeos, ele fez aula por aula essas legendas, revisou, então são legendas profissionais, não é aquela legenda automática, ok? Então, o aluno de outra língua, principalmente a língua espanhola aqui da América Latina, como já tenho vários alunos, ele vai compreender de forma bem adequada o curso com o auxílio dessas legendas. Aqui são os módulos principais que a gente traz no curso, além disso tem muito mais, outros módulos, bônus, enfim, mas os módulos principais são esses 9 módulos, conhecendo o ultrassom na reumatologia, que a gente traz um apanhado mais para o iniciante, mostrando a parte de como lidar com o aparelho. Outra coisa que eu não falei também é isso, o curso ele vai desde para pessoas que nunca fizeram ultrassom na vida, estão começando agora, esse curso é adequado para você que nunca fez nada, que não sabe nem segurar no aparelho ainda, quanto para aqueles médicos que já são ultrassonografistas. Eu tenho alunos que já faziam ultrassom já há 30, 40 anos, também o curso serve com esse propósito. Eu procurei englobar todas as necessidades, desde o iniciante, aluno iniciante, até do médico mais experiente, trazendo também uma visão da reumatologia para aquele colega que não é reumatologista. Então, esse módulo 1 é o módulo mais básico, que a gente traz aí também esses conhecimentos de física, do ultrassom, de botonologia, né, mexer no aparelho, transdutores, enfim, toda essa parte mais básica. O módulo 2 fala sobre a artrite reumatoide, nos segredos do ultrassom na artrite reumatoide, a gente tem todos os protocolos lá, todos bem descritos, casos comentados, né, casos clínicos de pacientes com artrite reumatoide, na parte final do módulo, como regular, né, o Power Doppler. Hoje eu dei mais uma pincelada, mas tem aulas completas lá nesse módulo de artrite reumatoide. O módulo 3, ultrassom na osteoartrite, que é a doença reumática mais prevalente nos nossos consultórios, então aplicando ultrassom na osteoartrite. O módulo 4, descobrindo os cristais, né, ultrassom nas artropatias microcristalinas, que são principalmente a gota e a pseudogota. O módulo 5, ultrassom nas espondiloartrites. O módulo 6, os 5 alvos de ultrassom na artrite psoriásica. Então a gente vai falar sobre artrite psoriásica, não só articulações, mas também envolvendo tendões, ênteses, as bainhas tendinossinoviais e a própria pele também, nesses pacientes com artrite psoriásica. Ultrassom dos reumatismos de partes moles, também que são aquelas doenças de partes moles gerais, tendinopatias, bursopatias, enfim. O módulo 8 é ultrassom além das articulações, onde a gente aborda também essas doenças não tão comuns na reumatologia, mas que a gente pode usar também o ultrassom para fazer a avaliação de outras estruturas que não são estruturas articulares nem periarticulares, como a síndrome de Sjögren, né, para fazer a avaliação das glândulas salivares, né, parótidas, mandibular, a avaliação de ultrassom nas vasculites e muito mais. E o módulo 9 são noções básicas de infiltrações guiadas também pela ultrassonografia, um módulo que a gente traz também noções básicas, exemplos de procedimentos guiados, e além desses módulos também tem muito mais que a gente traz nesse curso, nessa plataforma, de uma forma geral. Vejam agora alguns exemplos do que os nossos alunos que já fizeram suas aulas, o nosso curso, o nosso treinamento dizem. Suas aulas são muito boas, que são aulas bem direcionadas, de uma maneira bem didática, e microaulas. Isso eu acho que é bom para quem assiste no computador. Tinha uma certa dúvida, um certo receio mesmo de fazer isso à distância, né? Mas não tive problema nenhum, não. A gente percebe que a sua formação é muito boa, você tem uma didática, uma forma de colocar as coisas de maneira bem pausada, clara. Você está de parabéns, me surpreendi. Aqui é o Dr. Jorge, inclusive o Dr. Jorge é professor de ultrassonografia também. Eu tenho muito orgulho de ter alunos que são professores também de ultrassonografia musculoesquelética, ultrassonografia geral. Então ele deu esse depoimento dele falando do curso. Ele teve um pouco de receio no começo, lá por ser online e tudo mais, mas ele ficou surpreso até com o nosso conteúdo, nossa qualidade. Olá, meu nome é Roberta, eu sou reumatologista, eu estou estudando ultrassonografia e fiz o curso do professor Leonardo Schmidt, o qual eu gostei muito. Eu recomendo a todos que façam, quem quer estudar um pouco mais a fundo a ultrassonografia musculoesquelética, principalmente os achados na reumatologia. Esse curso é muito completo. É um curso bom para iniciantes, mas também para pessoas que já têm um grau avançado de conhecimento em ultrassonografia.
Aqui a doutora Roberta fez, né, alguns comentários do curso. Ela, nessa época, ela estava começando, hoje ela já está mais avançada na ultrassonografia, e ela comenta, né, inclusive foi aluna da minha mentoria também, a doutora Roberta, ela deixou esse depoimento, né, que o curso também serve para iniciantes como para pessoas que já têm mais experiência também. Olá, colegas. Eu sou Nélio Binder, ecografista em Medianeira, Paraná. Trabalho exclusivamente nesta área de ultrassom desde 96. E faltava-me um curso de reumatologia para que eu pudesse realmente dar um bom atendimento aos meus pacientes. Tive a felicidade de fazer o curso e achei fantástico, uma didática sem par que realmente trouxe-me segurança para fazer os exames nesta área da reumatologia. Recomendo a todos. Aqui é o doutor Nélio, aqui de Medianeira, próximo aqui à minha cidade, inclusive aqui no oeste do Paraná, mais próximo de Foz do Iguaçu. Já ultrassonografista de longa data também pode aproveitar o curso para ter uma segurança maior na hora de fazer os exames. Um grande abraço, nosso amigo Nélio. Doutora Miriam, que é do Paraguai, o que a doutora achou do curso? Gostou do curso? Superou todas as minhas expectativas. Eu gostei muito dele. Eu agora sei que o que eu vou fazer vai ser bem feito. Eu recomendaria a meus colegas que fazem, que estão fazendo já e que não fazem também, que tem que passar por esse curso para ter segurança no meu trabalho, né? E poder dar um resultado para os outros colegas. Eu vou para o consultório com muita mais segurança do que eu vim. Aí a tranquilidade que eu vou estar fazendo estudos bem feitos, seguro de que a resposta para meus colegas vai ser boa. Tudo bem, doutora Reide? O que achou do curso? O curso é excelente, valeu a pena cada segundo do curso e recomendo 100%. E vinimos de Paraguai e realmente foi muito didático e usted, professor, tem muita paixão por seu trabalho. Felicidades. Muito bom. Recomendaria para outros colegas lá do Paraguai também? Sim, para toda Latinoamérica. Legal. Doutor Jorge, o que você achou do curso? Gostou? Sí, el curso estaba excelente. El nivel académico espectacular y el profesor tiene una didáctica extraordinaria para transmitir os conhecimentos. E recomendaria para outros colegas? Totalmente. Então, aqui alguns depoimentos de alunos meus e médicos aqui do Paraguai, da América Latina, que vieram, inclusive presencialmente, que fizeram a parte do curso híbrida, né, a parte presencial e prática, e também o curso online, dando o depoimento deles aí. Bom, a gente tem bônus também, além de todos aqueles módulos que a gente chama de módulos oficiais, né, digamos assim, tem vários módulos bônus também, e vários bônus especiais que eu estou trazendo aqui para quem está na Masterclass, inscrito aqui nessa Masterclass. O bônus mais especial que eu trago aqui, que vai fazer parte aí desse pacote completo que eu estou trazendo para você da nossa plataforma, Descomplicando Ultrassom na Reumatologia, é o curso de demonstração prática em ultrassom reumatológico. Esse curso é um bônus especial que eu estou trazendo junto. Então, você adquirindo, entrando, né, no nosso programa de treinamento, você já vai ganhar esse curso de demonstração prática, que é um curso que eu vendo separado, ele, inclusive, tem o valor ali, R$ 2.497. Você vai ganhar ele entrando hoje aí nesse programa de treinamento que eu estou oferecendo para vocês. E o que consiste esse curso de demonstração prática? É um curso onde é um curso gravado com várias câmeras, inclusive a captação da imagem do ultrassom em alta definição, em tempo real. Então, são 3 câmeras mostrando a posição do transdutor, a minha mão, a mão do paciente não, do modelo, perdão, porque isso aqui é um curso de demonstração em modelo normal de todos os protocolos que eu realizo de ultrassom reumatológico na minha clínica. Então, foi filmado por várias câmeras, vários ângulos diferentes, para trazer uma experiência para o aluno como se ele estivesse lá na minha sala comigo, lá na minha clínica. Ele vai ter a oportunidade de ver em diferentes ângulos como é que estava posicionado o transdutor, como a gente vê aqui na tela. Estava fazendo a avaliação de punho, então você vê o posicionamento da minha mão, do transdutor, e a imagem captada em tempo real da tela do ultrassom, em alta definição, todas essas câmeras. Então, é um curso onde eu mostro todos esses protocolos principais de que eu mesmo utilizo, né, protocolo de avaliação de artrite reumatoide, o S10, o S7, o protocolo de Mazet, que é a avaliação de índices em pacientes com espondiloartrites, aqueles protocolos de avaliação para doenças mais raras, as artrites, tipo artrite temporal, artrite epitecial gigante, né, no caso, a avaliação de glândulas salivares, com parótise submandibular para síndrome de Sjögren, protocolos de exames que eu faço e que eu considero que é necessário que o reumatologista domine, de exames musculoesqueléticos também, em geral, ombro, cotovelo, quadril, joelho, tornozelo, tudo isso está incluso nesse programa completo de treinamento, que é um curso separado, mas quem entrar vai ganhar de bônus esse curso aqui, dentro da nossa plataforma, que é o curso de demonstração prática em ultrassom reumatológico. Um outro bônus, esse é o bônus especial, então, esse curso de demonstração prática, né? O bônus número 1 é a comunidade exclusiva de alunos no Telegram. O que é essa comunidade?
O Telegram é uma plataforma muito parecida com o WhatsApp, até com alguns recursos até melhores que o WhatsApp. Tem gente que ainda não conhece e tal, mas acredito que a maioria de vocês já conhece. Então, lá fica a nossa comunidade de alunos. Então, todo aluno que adquire o curso, ele vai ter acesso a 1 ano a estar nessa comunidade. Isso pode ser renovado depois. Então, é uma comunidade onde estão todos os colegas presentes. A gente só fala sobre ultrassonografia, musculoesquelética e reumatológica, não vai ter política, não vai ter nenhum outro tipo de assunto sendo abordado ali, porque a gente monitora isso, obviamente. Então, os colegas normalmente não fazem isso também, obviamente. Então, é uma comunidade exclusiva para discutir assuntos de ultrassom reumatológico, musculoesquelético, em especial dúvidas referentes ao curso, e também você pode fazer networking ali com os outros colegas. Tá? Essa comunidade eu não vendo separado, poderia vender essa comunidade por valor de R$1.000. Importante falar que eu estou sempre presente lá. Aqui é um print até da nossa, que eu fiz aí desses dias, mostrando um caso clínico ali de artropatia por cristal, e eu mandando alguns áudios explicativos em relação a isso. Então, eu estou presente diariamente nessa comunidade, respondendo dúvidas dos colegas. Lógico que a gente responde à medida que dá tempo para responder. Normalmente, no mesmo dia, eu já respondo todas as dúvidas dos colegas que mandam ali. Tá? Então, é uma comunidade que eu estou presente para tirar todas as dúvidas aí que vocês tenham referentes à ultrassonografia reumatológica. Ok? Então, esse é o bônus número 1. O bônus número 2, um treinamento completo de anatomia da mão com o professor Luiz Felipe Lisboa. Ninguém melhor que ele para falar de anatomia. O professor Luiz Felipe é um ortopedista, professor de ultrassonografia musculoesquelética, uma referência hoje no Brasil em ultrassonografia musculoesquelética, com foco na ortopedia também, em procedimentos guiados, e ninguém melhor que ele para falar de anatomia. Então, eu solicitei para ele, o doutor Luiz Felipe, para que ele me disponibilizasse essas aulas que fazem parte do próprio curso dele. Então, vocês não vão, a não ser que seja aluno dele, você não vai ter acesso a esse treinamento de anatomia de mão em outro lugar, a não ser que seja aluna do próprio doutor Luiz Felipe Lisboa. Então, ele cedeu essas aulas como bônus aqui para o meu curso. Então, vocês vão ter acesso também a essas aulas completas de anatomia da mão, porque é importante, principalmente para a realização desses protocolos. A gente sabe que as mãos, várias doenças reumáticas, a gente vai fazer exame das mãos, artrite reumatoide, artrite psoriásica, a própria gota, osteoartrite. Então, o fato de se conhecer a anatomia da mão é fundamental dentro aqui do nosso treinamento, dos nossos estudos. E são 2 aulas fantásticas que o doutor Luiz Felipe Lisboa disponibilizou, que são as aulas do próprio curso dele, de anatomia da mão. Então, isso vai como bônus. Tá? Poderia ser cobrado aqui, R$500 por isso. A gente vai ter também 2 aulas com os médicos que são coordenadores, os CEOs aí da B2 Med, que é uma empresa que faz, além de marketing, faz a parte de tráfego de internet para a divulgação de conteúdos médicos. Inclusive, eu sou cliente deles, a minha clínica, a minha empresa, a minha clínica, utiliza os serviços da B2 Med, e são 2 referências, o Dr. Pedro e o Dr. Daniel Costa, tá? Eles vão falar sobre 2 assuntos fundamentais que fogem à área técnica, mas são fundamentais para a área prática do médico hoje em dia. Né? Primeiro vai ser essa aula do Dr. Pedro, uma das aulas, no caso, vai ser a Dr. Pedro Doria, que é sobre marketing de médico para médico. Tá? Então, é uma grande referência hoje em marketing médico no Brasil, com ênfase nessa parte de divulgação dos seus serviços pela internet. Então, é fundamental hoje que você esteja presente, tem a presença digital hoje, com a sua clínica na internet. Então, ele vai também fazer uma masterclass sobre isso, uma aula sobre isso aí. Isso vai ser também, não vai ser cobrado, mas poderia ser cobrado um valor de R$500. E também o Dr. Daniel Costa, que também é da B2 Med, essa empresa do qual eu sou cliente. Ele vai falar sobre como aumentar a sua carteira de pacientes e clientes por meio dos anúncios online. Então, é fundamental, também é um assunto que a gente precisa hoje em dia dominar mais. Ele vai trazer um grande expert nesse assunto. Ele vai trazer também esse conteúdo aí como bônus para a gente aí na nossa plataforma. O bônus número 5, eu vou disponibilizar todos os modelos de laudos normais e modelos de laudos patológicos que eu mesmo utilizo. Tá? Então, isso a gente vai disponibilizar dentro da própria plataforma. A gente tem um módulo que lá tem um link que vai para a minha pasta, uma pasta do Google Drive, que você consegue baixar, inclusive, todos esses modelos de laudos que eu pessoalmente utilizo. São laudos que eu desenvolvi, modelos de laudos que eu desenvolvi, tanto os laudos normais, como você também vai poder ter a oportunidade de avaliar, de visualizar os laudos patológicos também, alguns exemplos de laudos patológicos para ver as terminologias que eu utilizo, como que eu escrevo. Isso tudo está disponível também como um bônus. Poderia vender isso à parte, cobrar até R$2.000, não faço isso de presente, de bônus para vocês que vão entrar no nosso curso, na nossa plataforma. O bônus número 6 é a minha biblioteca virtual. Então, todo o material, todo o conteúdo que eu já utilizei, que eu utilizo até hoje, para estudar, para revisar, artigos científicos, livros digitais, no formato de e-books, está tudo disponível lá na biblioteca virtual, como se fosse uma biblioteca mesmo, né, como se estivesse dentro de uma biblioteca, mas hoje em dia a gente acaba usando pouco livro físico. Então, a gente tem muito livro, muito artigo científico, é uma biblioteca que eu alimento constantemente também, e lá ela está toda classificada de acordo com as patologias reumáticas, se é livro, se não é,
livros de procedimentos guiados, tem tudo lá dentro da minha biblioteca virtual, eu mesmo utilizo dela também para fazer revisões, estudar, e todo o material que eu já utilizei está lá disponível também para vocês. O bônus 7 é a minha videoteca de casos clínicos. Tá? Então, a própria biblioteca poderia cobrar também, inclusive eu comprei livros que estão ali, né? Eu não vou cobrar, poderia cobrar R$1.000. Né? A videoteca de casos clínicos são vários casos clínicos que eu acumulei ao longo da minha carreira em ultrassom reumatológico. Então, tudo isso também está disponível lá em uma pasta do Drive. A maioria são vídeos mesmo, porque alguns que eu estou comentando, outros têm alguma legenda comentando com algumas observações, e outros são casos que eu mesmo comento. Isso eu poderia vender, mas não vendo. Aqui é a plataforma vista por dentro. Tá? Como é que funciona a plataforma? A gente tem as aulas que ficam aqui no centro da imagem. Na lateral esquerda aqui, a gente vai arrastando para baixo, a gente vai vendo todos os módulos disponíveis, né? O módulo 1, 2, 3, vai baixando. Lá para baixo tem os bônus também, aulas ao vivo, a gente tem todas as aulas ao vivo que a gente deixa gravado, fica disponível também. Aulas de congressos, isso tudo entra como bônus ali, está tudo disponível para vocês também, além daqueles bônus que a gente já comentou antes. Ok? Então, aqui a plataforma, vista por dentro, mostrando aqui na esquerda. Tá? Então, está tudo isso disponível no mesmo local, na mesma plataforma. Você pode assistir pelo celular, pelo computador, pelo tablet, por onde você preferir. Então, agora, nesse momento, você tem dois caminhos. Ou você pode seguir sozinho aqui, por esse caminho mais tortuoso, que não está asfaltado, aqui um caminho mais árduo, ou seguir aqui pelo caminho asfaltado, o caminho mais limpo, digamos assim, e mais fácil, que é com a minha ajuda, com o meu auxílio aqui dentro da plataforma Descomplicando Ultrassom na Reumatologia. Eu vou mostrar alguns depoimentos de outros alunos também, e também um pouco do curso visto por dentro aqui também, um pouco de um resuminho ali de algumas aulas, para que vocês entendam como é o curso por dentro. Olá, meu nome é Kathleen Daniotti, eu sou reumatologista e atuo na cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina. É com muita honra que venho parabenizar pelo excelente curso de ultrassonografia voltado para a reumatologia. Um curso direcionado, conceitual, que eu recomendo e que está sendo fundamental principalmente na prática clínica, auxiliando nos diagnósticos e no acompanhamento dos pacientes com doenças reumatológicas. Meu nome é Adriano, eu sou médico ortopedista, subespecialista em dor. Já tinha feito o curso básico, já tem um tempo que eu faço ultrassom musculoesquelético, vi a oportunidade de fazer esse ultrassom de reumatologia, realmente me encantou muito pela carga teórica, pela capacidade de exames práticos que a gente teve a oportunidade de ver. Então, assim, é uma visão que o ortopedista não tem. A gente sabe que o diagnóstico diferencial de doenças reumáticas faz parte do dia a dia da ortopedia, e igual eu, que moro na cidade interior, que não tem um reumatologista, então a gente tem que ser um pouco de reumatologista, com todo respeito. Então, assim, me encantou a parte teórica das artropatias, da parte de artrite reumatoide, de outras doenças reumáticas. Recomendo, super indico. Sou ultrassonografista geral. Sempre gostei muito da parte de articulações, que eu já faço há um bom tempo, e sempre tive fascinação pela parte da reumatologia. Eu já tinha feito um curso desse em Ribeirão Preto, e devo dizer que esse feito agora online com vocês, para mim foi muito mais interessante. Foi um curso mais objetivo. Resumindo, eu aprendi e sedimentei muito mais os conceitos, e para mim foi de grande utilidade. É um curso que eu recomendo. Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Flávio, sou médico reumatologista, moro em Primavera do Leste, Mato Grosso. Faz pouco tempo que eu comecei a mexer com ultrassom, então o curso foi de grande valia, assim, somou bastante na minha prática diária. Ótimas dicas, indicaria para outros colegas com certeza. Doutor Esteval, trabalho em Recife. Sou ortopedista, trabalho com cirurgia da mão e faço ultrassom musculoesquelético. Fiz o curso de ultrassonografia reumatológica, modificou realmente muito a minha prática clínica, que hoje pacientes que eu deveria mandar para outro serviço, eu já posso resolver quase 100% de todos os meus problemas aqui, podendo estratificar meus pacientes em ortopédicos ou reumatológicos, assim dando uma melhora na qualidade de encaminhamento também. Gostaria muito de dizer que eu adorei o curso, foi algo assim fantástico, mudou muito a minha concepção, e esse curso eu indico para todos que queiram fazê-lo. Muito bom, muito bom. Aqui é um vídeo daquela mesma imagem, mostrando, né, a gente faz uma varredura, né, na região do punho aqui, punho dorsal, fazendo compressão também, e ligando o Power Doppler, né, que é um grau 3 de hipertrofia sinovial, e também um grau 3, né, um grau máximo aí, de captação de sinais ao Power Doppler, quando passa, né, de 50% dessa área de sinóvio.
A terceira, metacarpofalangiana. Segunda, metacarpofalangiana, face radial, né, onde a gente vai procurar erosões ósseas, principalmente. A segunda, interfalangiana proximal, face dorsal. A terceira, interfalangiana proximal dorsal. A face rolar dessas articulações, né, da segunda, interfalangiana proximal. Da terceira, interfalangiana proximal, né, avaliando tanto a presença de sinovítreo ou alterações tendíneas. A segunda e a terceira, metacarpofalangianas na face rolar. O semilunar com o captato, né, que é a região do recesso intercarpal, e são os recessos principais que a gente vai visualizar, né, bem nessa região média aqui do túnel, né, mais ou menos ali, visualizando também o quarto compartimento, né, ele vai pegar nessa topografia ali do quarto compartimento extensor dorsal do túnel, tá? Então essa imagem que a gente faz, fazendo obviamente uma varredura, né, sentido medial para lateral, para buscar alterações nesse sentido. Aqui um exemplo, né, de uma fibrocartilagem triangular do carpo. Então, aqui é essa imagem mais hipergogênica, quando a gente realiza movimento, o paciente faz movimentos, também faz movimentos com o próprio transdutor, essa estrutura também se movimenta, né, junto com a movimentação do paciente. Aqui a tabela completa, né, mostrando todos os sítios avaliados, né, dos 6 locais, com os scores de pontuação, de acordo com a alteração aí que a gente está identificando. Então fica o convite para que vocês ingressem nesse treinamento, né, e tenham a oportunidade de dominar a ultrassonografia aí, reumatológica, e também potencializar seus diagnósticos e também o faturamento.